Rapaziada, os confrontos da Libertadores foram definidos. O Flamengo vai enfrentar o Internacional pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. E está dando o que falar, principalmente lá na mídia gaúcha, porque o Flamengo vai pegar o Internacional, que eles consideram todo ano um baita time no papel, diga-se de passagem. Sempre fica pelo meio do caminho. E esse confronto aí é considerado uma final antecipada, tanto para o Flamengo quanto para o Internacional. Porque quem passar daí tem um caminho mais tranquilo até a semifinal da Conmebol Libertadores. E vamos dar uma olhada aqui no que o pessoal lá do Sala de Redação falou sobre esse confronto, sobre enfrentar o Flamengo. O link do vídeo vai estar aqui na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Se ele passa pro Flamengo e Inter, ele pega depois ou o Cerro e Estudiantes. Isso. E aí na outra ponta até a final é Fortaleza, Vélez, Penharol ou Racing. O Racing é um bom time, campeão da Sul-Americana, tem mesmo treinador. Mas assim, é quase que na vida do Inter, né, uma final nas oitavas. Mas é que porque os outros times depois, bom, né, eles não são melhores flagrantemente do que o Inter, como é o Flamengo. O lado bom, entre aspas, Léo, é que ali, ó, ficou tudo pro outro lado. São Paulo, Botafogo, River Plate, Palmeiras, todos os outros grandes times ficaram pro outro lado. Eu digo que a final do Inter é Flamengo. Se o Inter passar pelo Flamengo, ele tem boas chances até de conseguir a final. Hoje, Matheus Cunha, Wesley, João Vitor, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Esse é o banco, né? Vinha... Ou Vinha, tá? Ou Vinha. Eric Pulgar, Matheus Gonçalves, o Wallace Ian, Michael, Pedro e Juninho. E não estão aqui o De La Cruz. Não está o De La Cruz, que está machucado. E tem um outro problema. E o Jorginho, que ainda não estreou. Que é a janela. Né? Na janela, o que acontece normalmente é o Inter, o Grêmio, mas o Inter se desfalcar, porque tem de vender, e o Flamengo, se aperta, lesiona alguém, vai lá e pega 50, 100 milhões e contrata. Além disso, o Inter tem muitos jogadores lesionados, muitos, ele vai ter de recuperar todos. Recuperar tempo para recuperar. O Bernabé não. Vamos ver o Bertoncello que está aqui. O Bernabé 3 meses, né? Vamos ver o Bertoncello que está aqui para informar. Tá? Porque se o Inter passa pelo Flamengo, qual é a data? 13 de agosto. 13 de agosto a ida no Maracanã, 20 de agosto a volta no Beira-Rio. Muito bem. Passando... Pega Cerro Porteño ou Estudiantes. Passando... Nesse mesmo lado estão Fortaleza contra o Vélez, quem passar enfrenta Penharol ou Racing. E aí pode aparecer no caminho do Inter no semifinal. 20 de agosto. Do outro lado ficou São Paulo contra o Nacional de Medellín. Quem passar pega o vencedor de Botafogo e LDU. Neste mesmo lado, o Palmeiras, que foi 100%, Palmeiras pega o Universitário do Peru. Se passar, enfrenta River Plate ou Libertad. Se passar, o Palmeiras passou pelo Universitário do Peru. Para com esse troço. Não sei, né, Pedro? O Flamengo ia passar pelo Olímpia e não passou, ia passar pelo Penharol e não passou. O mata-mata ele te permite. Permite, mas é difícil. Tá. Ou tem que sair vivo do Maracanã. Vamos lá. Tem que sair vivo do Maracanã. Tem que sair vivo do Maracanã. O ponto é que o Inter vai ter um desafio que é o da janela. O Flamengo, por exemplo, ele deve vender o Wesley, que está indo para a seleção, é um cara que já está num processo adiantado de maturidade e é o momento dele, ele acha que é o momento de ir para a Europa. Né? Já vendido. Né? Alcaraz, o Everton assumiu a compra do Alcaraz, né? Exato. Então assim, o Alcaraz já tinha saído. Assim, o Wesley é um cara que pode sair. Mas se o Flamengo vende o Wesley, ele vai na janela e busca um outro lateral. O Inter, para buscar um lateral direito, ele foi no cara de 32 anos, 31 anos, que está encerrando o contrato com o Cerro. Essa desigualdade. Foi no Ramon. O lateral esquerdo é o Ramon. E assim, o Inter vai precisar contratar um lateral esquerdo porque o Bernabé volta na segunda quinzena de setembro. Tudo dando certo. Na semana farroupilha. Se o Inter avançar para as quartas de final, o Bernabé pode estar no jogo das quartas, que é 17. A única esperança. Vamos levar ele para conhecer. De setembro e 24 de setembro. Vamos levar o Bernabé para conhecer o acampamento farroupilha. E para ouvir o teu show. Mas vai ser um lateral garipado. Não vai ser como o Flamengo, que pode chegar lá e gastar muito dinheiro e diminuir a margem de erro para contratar um jogador. Tem que saber o que o Internacional vai perder. Entendeu? O Internacional não tem reservas. Ontem, já quando mudou o Fernando, já caiu, o time meio de campo já caiu, já tomou uma roda do Fluminense no primeiro tempo. Tem que ver quem é os que o Internacional vai perder. Não é o que vai buscar. O que vai buscar, de repente, acerta um tiro no mosquito, entendeu? A chance, agora, é muito complicado. O lateral esquerdo, coitadinho, eu vi jogar ontem. Esse rapaz é muito cedo, sei. Mas se continuar jogando o que ele está jogando, ele vai terminar na biblioteca do Beira-Rio. Mas com essa... vem janela, sai. Gente, não é isso.
Claro que é, tia. Não é, o problema time se do... reforça. Mas se reforça, o Inter não tá jogando nada, o Inter não tá na zona do rebaixamento por um detalhe. Mas Aí tu diz assim, mas vai jogar. O Inter não jogou bem nem a Libertadores. César, mas assim, o Inter terminou em primeiro na Libertadores. César, o Inter terminou em primeiro na Libertadores. Tu não acha que é mais difícil pro Inter se os titulares ficarem de fora, lesionados, e o Flamengo reforçar ainda mais? Não acha que é? Eu sei, só que Claro o Flamengo que é. se reforçar... Mas a gente não tá dizendo nada o em Inter contrário. pode tentar reforçar o que quiser, que vai ser menor. O que dá a chance... Tá concordando com todo mundo. O Pedro, né? O comentário do Pedro foi muito feliz. O Inter do jogo com o Inter do jogo com o Bahia, o Inter do jogo com o Nacional. Esse pode ser. Vocês não estão... O Inter do jogo contra o Flamengo, galera. Mas ele é inferior ao Flamengo. 6x1 Flamengo, esse ano, né? Inter e Flamengo. Vocês não estão 6x1 Flamengo. Vocês não estão cogitando o Inter campeão da Copa do Brasil e da Libertadores? Não, os dois não tem como, Guerra. Não. Eu não tô cogitando Guerra, tu tem razão. Eu tô cogitando só uma das duas. E acho que... E aí depois embalar pro Mundial, né? Porque vai dar mais tempo no Mundial. Não só eu sou atrevido. Não é das duas, nem de nenhum, e tem dinheiro pra jogar. E aí o D'Alessandro vai lá no vestiário, motivador, e vamos lá, vamos ganhar, porque temos que ganhar. Temos que ganhar. Mas, Pedro, Você não pulou da barca. o Inter pode... Aí vai perder motivado. A chance do Inter avançar nessas competições contra qualquer um desses times aí, o Estudiantes, o Racing, o Vélez, qualquer um desses times, a chance sabe qual é? É igual. O Inter não é melhor que esses times. O Flamengo é muito melhor do que o Inter. Não vou discutir, acho que todo mundo concorda. Os outros são iguais. Mas é César, O Flamengo mas com base no quê? Flamengo, Eu só quero que vocês me digam assim. A gente Inter, ontem eu ouvi teu comentário, já me irritei contigo ontem na jornada. Quem tá falando com quem? O Léo Oliveira, tá. que disse o seguinte, que o Inter joga com a corda esticada e quando não se dedica... Não, o Inter foi dominado pelo Fluminense porque o Fluminense é melhor do que o Inter. Não. Melhor, joga esse mais time do que o Inter. Mas é que assim, tu tá concordando com a gente, mas... Tô discordando de ti. Tá, mas tudo bem. Eu já tô acostumado. A gente vive assim as turras. Isso. A questão toda é que esse time do Inter, quando demandado, ele entrega. Quando ele vai pro padrão, ele entrega. Aí ele joga a 120%. Mas tu não consegue jogar com esse time, eu acho que nenhum time, mas esse time particularmente, com a média de idade que tem nas 3 peças do meio campo, que são os caras que são os principais referências técnicas, tu não consegue jogar 120% na quarta e no domingo. E assim, instintivamente, não é que eles escolham o jogo, é que quando eles dão tudo contra o Bahia e precisava dar tudo contra o Bahia jogar 120, no domingo eles estão no bagaço. E não consegue entregar. Tá e isso faz com que... O Inter o Inter tem... Fluminense jogou quinta. César, o Inter... A gente tá concordando, na verdade. O Inter tem hoje 11, talvez 13 jogadores. Com boa vontade, 13. Flamengo... Esse time que eu dei aqui é o reserva do Flamengo. O Flamengo tem 20. 20. Que se ele trocar o Wesley pelo Varela, é o lateral da seleção brasileira pelo da seleção uruguaia. E o Flamengo, galera? E o Flamengo? Primeira coisa, o Inter deu um erro no sorteio hoje, Bertoncello. Não. O Inter pegou um primeiro de um grupo. Não, pegou o segundo. O grupo do Flamengo era difícil. Tátira, Central Córdoba e a LDU. Ou seja, o Flamengo não consegue jogar bem todas as partidas, né? Não. Porque ele cansou, né? Tem uns caras que cansam lá, né? Só tô te dando informação. Mas no Brasileirão é Não líder. tá me dando É líder, informação. claro que é líder, porque ele tem grupo pra ser líder. Esse é o problema. Né? Mas hoje... Então o Inter, eu quero só informar que o Inter não pegou um outro primeiro colocado, que avassalou em seu grupo. O Flamengo teve que ter 2 vitórias nos 2 últimos jogos. Aliás, no último jogo contra o Deportivo Tátira, acha um gol e sai vaiado. Porque ele é bilionário, porque ele tem 745 jogadores. Isso aí. E no confronto Inter e Palmeiras, Inter e Flamengo valendo, foi 7x1 Flamengo, Bertoncello? Foi 1-1. Foi 1-1, onde Estreia foi do o jogo? No Maracanã. Ok, tá entendendo? Tu tá cuspindo na história do teu clube, que nunca ganhou uma competição Copa sendo melhor que os outros. Não. Tirando aquela de 2017 que só pegou naba. Só naba no caminho. O Grêmio né? quando Um monte ganha, de naba no caminho. O Grêmio quando ganha é só naba, o Inter quando ganha... Não, em quando 2000 perde é porque Não, ao quer. contrário. Em 2017 era só naba. E Kik, Lanús, Botafogo, que não tinha ganho nem Campo de Botão, era só naba. Godoy Cruz, um monte de coisa ruim. Lembrar Tu sabe disso. todos As jogaram, outras todos competições, o Grêmio ganhava dos melhores times do Brasil e da América. E não era o favorito. Se eu não confiar na loucura, eu tô fora do sala. Mas tu tem tô que fora do con- sala. tu tem que É óbvio. confiar. Ah, mas o Potter é imbecil. Óbvio que eu sei que o Flamengo é melhor. Tu tem que confiar na Tá loucura, dentro do só sala em não qualquer precisa circunstância. exagerar. Só pra- Eu não tô exagerando. Não Tu quer que eu precisa faça o quê? gritar também. Eu não, Não, vou é que continuar gritando sim. Não grita. Eu vou continuar gritando. Não, mas já que é um programa Então não vai ter um disciplinado. futebol. Vamos falar de política, tu que é uma só coisa não- mais leve, religião, que ninguém discute. Não, religião. Né, Carol Ruiz?
O Colorado está alucinado com a possibilidade de ser eliminado. Esse discurso me lembra muito 2019. O Flamengo passou sufoco ali na primeira fase e depois amassou os restos do adversário, principalmente o Grêmio, né, cara? E a gente venceu aquela final contra o River Plate. Claro que vai ser um jogo difícil pro Flamengo, mas principalmente pro Internacional, porque em 2 jogos fica mais difícil pro time que tem jogadores com idade avançada, né, cara? Como o Internacional tem bons jogadores, mas em 2 jogos o time do Internacional tende a cansar mais e o Flamengo tem mais qualidade e é um time mais jovem. Mas os colorados estão em choque. Deixa nos comentários o que você achou do vídeo. Qual o placar que você acha que o Flamengo vai vencer o Internacional no primeiro jogo no Maracanã? E se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.